Queridas Lídias, graça e paz. Tivemos nossa semana do Natal e agora chegamos na última semana deste ano de 2020. Nossa 13ª e última aula neste quarto trimestre deste ano que se encerra. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos concedido, por este ano que o Senhor nos deu vida até aqui. E te pedimos, Espírito Santo, que venha nos dirigir mais uma vez na Tua Palavra, que possamos entender aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração, nos apropriarmos dessa palavra e darmos frutos dessa palavra para o Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Chegamos então à última lição da trajetória do livro de Jó. E para você que concluiu a leitura do livro de Jó, eu quero parabenizar, agradecer por você ter entrado nesta proposta conosco e ter conhecido um pouco mais deste livro da Bíblia que é tão lindo, que traz tantas lições para a nossa vida no dia a dia. O título da nossa lição hoje é Quando Deus Restaura o Justo. E esta lição é de 27 de dezembro de 2020. Nós analisaremos nesta lição, irmãs, a ação de Deus para com a vida de Jó. E como foi concluído? Foi concluído de forma positiva. Jó recebe tudo o que perdeu, porém, não sem antes se humilhar e interceder pelos amigos dele. Aqueles mesmos amigos lá que confrontaram ele. Essa humilhação de Jó passa por ele tirar os olhos de si, parar de olhar só para o seu umbigo, e também por interceder. Essa intercessão é o quê? A humilhação é tirar os olhos de si, ver o outro, interceder pelos outros, interceder por esses amigos. E a nossa leitura bíblica em classe, nós vamos ler daqui a pouquinho. Antes nós vamos ler o nosso texto áureo, que está em Jó capítulo 42, versículo 10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Verdade prática. A restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Nós já falamos na lição passada que não há mérito em nós que justifique a graça e a misericórdia de Deus. Não é porque nós somos bonzinhos que nós vamos receber. Leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 42, do versículo 1 ao 17. E eu quero ler com vocês um trecho. Por favor, leia, faça toda a leitura na sua revista, mas eu vou ler apenas a partir do versículo 12. E assim abençoou o Senhor ao último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Esse é o testemunho do que foi a vida de Jó após toda a aprovação. E nós chegamos então a esta última lição, ao encerramento de mais um trimestre, né, irmãs? E vamos concluir com esta lição, essa riqueza que foi o estudo do livro de Jó. Nossa introdução diz assim: nessa última lição trataremos sobre a restauração de Jó, veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar. Durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor restaurou de forma grandiosa.
E aí, quando nós entramos no capítulo 1 e 2 de Jó, nós vimos que ele encaixa perfeitamente no capítulo 42. Porque o capítulo 1 e 2 ele é um resumo de tudo que acontece a partir do capítulo 3 do livro de Jó. E o capítulo 42 ele é a conclusão de tudo que Deus fez. Então, quando Deus viste meu servo Jó, um homem íntegro, reto, fiel, que se desvia do mal, Deus estava dando um testemunho fiel daquilo que era Jó. E aí toda a tribulação que ele passa, ele chega no capítulo 42, ele conhece mais do Senhor ali. A partir do capítulo 38, Deus se apresenta para Jó. E Jó começa a se relacionar de maneira pessoal com Deus, que foi o que nós estudamos na lição passada. Vamos entender então, nesse primeiro tópico, a humilhação de Jó. Primeiro subtópico, o Jó humilhado. Quem era este Jó humilhado? Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e sapiência em preservá-la. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas sobretudo fazer algo parecido com ela. Era impossível para Jó isso. Então, nesse capítulo 38, 39 e 40, é a arrogância de Jó. Em algum momento ele sentiu orgulho e ele achou que ele poderia justificar todas as coisas, é jogada por terra. Deus confronta ele com a sua grandiosidade de maneira que joga por terra tudo isso. E adiante da grandeza de Deus, demonstrada pelo próprio Deus para ele, Jó aprende lições riquíssimas. E aí vem essa condição dele se humilhar, né? Neste livro de Jó, quando chega no capítulo 38, nós vamos ver quem realmente é a figura central deste livro. Quem é o protagonista dessa história? Deus. O livro é Jó, história de Jó, mas o protagonista, o ator principal, a figura principal, o personagem principal desse livro de Jó é Deus. Jó é só o coadjuvante, é só o participante, o que vem depois da personagem central. Então Deus expôs a Jó sua onipotência na criação. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas sobretudo fazer algo parecido com ela. Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Quando Jó se depara com a grandeza de Deus, ele vê quão pequenos são os lamentos dele. Que tudo aquilo que ele estava choramingando era muito pequeno diante de quem era Deus, de quem é Deus. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito criticava os caminhos divinos? Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, e aí nós estamos falando do Leviatã e do Behemoth, como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas? E aí, se você voltar na lição número 11, você vai ver novamente a respeito dessas criaturas. Como que ele se comportaria? Quem era ele diante disso tudo? Era um ser muito pequeno. Os lamentos dele eram todos muito ínfimos, irrelevantes diante de toda a grandeza de Deus. Nosso segundo subtópico diz: reverência e submissão. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama: bem sei eu que tudo podes. E eu amo esse versículo do capítulo 42 de Jó. Capítulo 42, versículo 2, eu amo este versículo. E ainda sobre esse segundo subtópico, eu quero ler com vocês Eclesiastes capítulo 3, versículo 14, e nós vamos fazendo um paralelo com essa parte. Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. Você vai lembrar que nesse capítulo 3 de Eclesiastes, o escritor fala sobre o tempo, não é? Há um tempo determinado para todas as coisas. Capítulo 3 e versículo 14 diz assim: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele.
Essa submissão passa por eu entender que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Deus tem o controle de todas as coisas. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo que Ele faz durará eternamente. E aí vamos para Jó capítulo 42, versículo 2, que eu disse para vocês que eu gosto muito desse versículo. Olha o que Jó exclama. Olha o que Jó libera da palavra a respeito de Deus. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Tem uma outra tradução que diz que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó reconhece essa grandeza de Deus, ele reverencia tudo aquilo que Deus revela para ele, a grandeza com que Deus se revela para ele. Esse versículo demonstra sua atitude de reverência e submissão diante de Deus. Ele percebe que tudo o que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino e, portanto, era tolice discutir ou questionar com a sapiência divina. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Jó estava falando com Deus, por isso que eu falei do que eu não entendia. Ao repetir a censura que Deus lhe fizera anteriormente no capítulo 38, Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos divinos. Nem os amigos e nem Jó sabiam o que estava acontecendo nos bastidores, o porquê daquilo tudo. E Jó reconhece que foi imprudência dele. Querer justificar, querer encontrar um ponto naquilo tudo, sendo que ele não era sabedor de nada, que Deus é que estava no controle de todas as coisas. Salmos 18, versículo 30, vamos ler? Só para nós fixarmos ainda mais essa palavra. Salmo 18, versículo 30. Leia comigo, por favor, Salmos 18, versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das cervas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Quem é Deus senão o Senhor? Jó passa a entender tudo isso, esse poder de Deus, esse controle de Deus na vida dele. Jó compreende que precisa se submeter ao Senhor. E nós também precisamos nos submeter ao Senhor. Se tudo que nós passarmos, se tudo que nós vivenciarmos, o deserto que nós estamos, a luta que nós estamos passando, se não produzir um fruto novo em nós, uma mudança de vida em nós, e eu já disse isso na aula passada, acho que foi na 11ª que eu disse isso, se não houver uma mudança em mim, eu volto para o banco da escola de novo. Eu vou continuar passando por aquela situação até eu entender onde que eu preciso mudar. Jó, ele é impelido a agir assim, porque ele também se baseava na teologia da época, na tradição que ele vivia. Mas quando Deus se apresenta para ele e ele tem um encontro pessoal com Deus, um relacionamento, ele entende como Deus quer se relacionar com ele, ele muda a maneira dele ver as coisas. Ele entende que ele não tem justificativa, que aquilo tudo é balela, que Deus é grande e poderoso e ele não tinha poder de fazer nada. Jó se submete. Ele para de ver que há injustiça e ele começa a se submeter à vontade do Senhor. Ser lapidada, se passar pela peneira, significa que eu vou produzir frutos que sejam agradáveis ao Senhor e que vai trazer mudança na minha vida. Porque através desses frutos eu vou testemunhar do reino de Deus. Nosso terceiro subtópico, experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a Ele,
mas não da mesma forma que fazia. Ele continua falando com Deus, mas já não falando Deus. Eu sou um homem justo, eu sou reto. Eu sei que alguma coisa o Senhor vai fazer por mim, porque eu sou justo. E aí ele para de se justificar, ele para de questionar essa justiça de Deus. Agora sua atitude é humilde, reflete uma experiência viva com Deus, conforme descrita nas seguintes palavras: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Vamos ler Jó 42:3, o que diz? Jó 42, capítulo 42 e versículo 3. Vamos ver lá como Jó se aproxima do Senhor nesse novo momento dele. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Tem uma tradução: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. Essa experiência mudou-lhe a forma de ser. Segundo o teólogo Roy Zuck, Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, de segunda ou terceira mão, mas agora ele conhecia por meio de uma experiência pessoal. Não podemos nos contentar com um conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Quando temos experiências vivas com o Altíssimo, renunciamos aos nossos achismos. Você não vive da experiência do outro. Nós não vivemos do que o outro crê. Nós não vivemos do milagre da irmã. Nós vivemos do nosso milagre. Eu não preciso esperar aparecer um profeta na minha porta para dizer o que Deus quer de mim. Eu me relaciono com Deus. Eu abro a palavra, o Senhor fala comigo, eu dobro o meu joelho para orar na minha cama e eu tenho tempo para ouvir o Espírito Santo falar comigo. Falar com Deus não é só pedir, porque nós temos tempo para dobrar o joelho quando nós estamos passando a tribulação e pedir. Mas não temos tempo para ouvir. Isso não é relacionar, isso é monólogo. Um só fala. Quando você se relaciona com o Senhor, você ouve o Senhor. Você é sensível à voz do Espírito Santo. Você não precisa viver do milagre do outro. Você não precisa viver da fé do outro. Oh, irmã, ora por mim. Sim, eu oro por você com o maior prazer e alegria. Mas você também precisa orar. Você precisa conhecer o Deus com quem você se relaciona. E essa é a experiência que Jó estava tendo. Confessamos nossa miséria no pó e na cinza. Rejeitamos o nosso orgulho e rebeldia. E Deus é glorificado em todas as áreas da nossa vida. Nós deixamos a nossa rebeldia, nós reconhecemos que somos pó e cinza, que somos dependentes dele, e Deus vem e nos agracia, nos abençoa. Porque ele tem prazer em se relacionar conosco. Todo o livro de Jó fala sobre a maneira como Deus se relaciona com o homem. O que eu acho, que o achismo, os amigos de Jó achavam. Jó também chegou a um ponto que ele achava. Mas ele não se relacionava com Deus, ele estava preso às tradições. Ele conhecia um Deus das tradições. Ele não conhecia o Deus na sua totalidade. Naquilo como Deus queria ser com ele um. E olha que Deus conhecia Jó, ele dá testemunho de Jó para Satanás. Mas Jó ainda não conhecia, mas ainda assim Deus afirmou, ele é íntegro, justo, reto, se desvia do mal. E a igreja precisa conhecer o Senhor não apenas na teologia, não apenas na parte teórica, mas também na vivência com o Espírito Santo. Teologia é bom, ler a palavra é maravilhoso, porque a palavra se revela, o Espírito Santo fala conosco todo dia através da palavra. Conhecer, para você não ser engodado por palavra nenhuma, você não ser enganada por palavra nenhuma dizendo que está na Bíblia e não está na Bíblia. Mas nós precisamos principalmente ter intimidade com o Espírito Santo, crer nos dons espirituais que Deus usa para sermos testemunhos da glória dele aqui na face da terra.
Quando nós tomamos posse dessa presença do Espírito Santo na nossa vida, dessa intimidade que nós temos com Ele, nós vemos o agir de Deus na nossa vida e na vida dos outros. E através da ação do Espírito Santo, com cura, com milagre, com palavra de sabedoria, com fé, o reino de Deus vai sendo expandido na terra. Essa ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. E para finalizarmos esse primeiro tópico, nós entendemos que a humilhação de Jó resultou em humildade, resultou em reverência e submissão e experiência com Deus. Tenha experiência com Deus. Viva novas experiências com Deus a cada dia. Experimente, desfrute do melhor que Deus tem para a sua vida, assim como Jó desfrutou. Segundo tópico, a intercessão de Jó. E o primeiro subtópico é a ira de Deus. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para Elifaz, o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Isso está em Jó capítulo 42, versículo 2 ao 7. Essas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Demonstra que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam das premissas falsas. Eles não apenas o acusaram, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Por que a ira de Deus se acendeu? E Deus chama na responsabilidade justamente Elifaz, que era o mais velho dos amigos. Porque eles não falaram tudo que era verdade. Se eu desconheço o que está acontecendo, é melhor eu ficar calada do que eu acusar, do que eu levantar falso testemunho, do que eu ficar julgando. Não julgue. Por quê? Elifaz e os amigos, Deus acende a ira contra eles porque eles falaram o que não era verdade, o que não era reto. Eles se firmaram nas premissas falsas e acusaram Jó. E nessa acusação que eles fazem a Jó, eles como a palavra correta dizer, eles associaram o sofrimento de Jó a algum pecado que Jó poderia ter cometido. E já falamos a respeito dessa acusação, dessa coisa que nós temos, o instinto que nós temos de acusar o outro de alguma coisa. E principalmente sobre usar a religião para isso, irmãs. Nós temos que ter cuidado para decretar quem é salvo, quem não é, quem é justo, quem não é, quem está em pecado, quem está no pecado, quem morreu. Eu já vi pessoas que o outro está lá no caixão e ele fala, esse aí foi direto para o inferno. Quem é você para designar quem foi e quem não foi para o céu? Quem sou eu e você para dizer quem vai ser e quem não vai ser salvo? Quem sou eu para poder dizer que você está ou não está em pecado porque você está passando por uma luta, por uma tribulação? Nós precisamos ter esse cuidado. E aí Jó havia se humilhado, mas não do que lhe acusavam. Jó não estava se humilhando diante de Deus diante das acusações dos amigos, não. O contexto era outro. Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas que revelavam o orgulho e a falta do bom senso. Foi por isso que Jó, essa questão que Jó se humilha diante do Senhor, mas não por causa da acusação dos amigos, que fique bem claro isso. Em outras palavras, ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta de pecados cometidos antes do atual sofrimento. E Mateus 7, vamos ler Mateus 7? Eu quero deixar essa palavra bem fixada para nós, Mateus 7. Leia comigo, por favor, irmãs. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 1. Olha o que Jesus diz. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós.
E aí, continuando, Jesus disse assim: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Tem uma tradução que diz: por que você não vê? Você está vendo o cisco que está no olho do seu irmão, mas não está vendo o tamanho da placa que está na frente do seu. Vamos olhar para nós e não medir o irmão. Amém? Segundo subtópico, o pecado dos amigos de Jó. Representados por Elifaz, o mais velho, o pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino como resposta a um pecado praticado. Eles só apontavam a justiça, nunca a misericórdia. Nós estudamos sobre isso. Como o livro de Jó demonstra, quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação de seu amor e graça e não uma forma de punição. Deus trata e pune, sim, mas Deus, ele é amor. E nós vimos na lição sobre Eliú que esse tratamento, esse sofrimento, ele passa também por uma escola. Nas vezes que nós passamos por lutas e dificuldades, pode ser o Senhor nos lapidando. Nós falamos em alguns momentos nessa escola, neste trimestre, a respeito daquelas lutas que são escolhas nossas, porque nós plantamos isso, e a palavra diz, Gálatas 6:7 diz que tudo que o homem plantar, isso também ceifará, e aí são nossas escolhas, e aquelas lutas que são permissão do Senhor para que nós venhamos aprender a sermos moldados, a sermos lapidados. Paulo corrobora esse princípio quando diz que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não apenas de crermos nele. Então essa manifestação do propósito de Deus, de seu amor, de sua graça, é quando nós passamos pela luta, não é sempre uma punição. É uma forma do Senhor trabalhar em nós. Nisso os amigos de Jó pecaram e por isso precisavam da intercessão do homem de Uz. Quem ia interceder por eles? Para que houvesse perdão da parte de Deus? Jó. Jó é quem faria esta oração. E aí nós vamos entender isso aonde, irmã? No terceiro subtópico, a oração de Jó. Deus dirige seus amigos de Jó e aconselha-os a irem ao patriarca para que este interceda por eles. Haveria aí também uma quebra, né? É você descer do salto, sabe? Quando você está numa questão com o outro e você fala assim, eu não vou lá falar com ele não, se ele quiser vem aqui falar comigo. E Deus está dizendo para os amigos, não senhor, vocês vão lá falar com Jó sim. Esse episódio mostra que uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma energética e sincera, mas errada. E Deus não precisa da nossa defesa, irmãs. Vamos combinar? Que Deus é forte e soberano. A maneira como eu testemunho de Deus é quem mostra ao mundo quem é Deus na minha vida. Eu não tenho que ficar defendendo Deus. As pessoas vêm atacar e você, mas não, é porque Deus é bom, porque Deus é poderoso. Não. A maneira como eu vou reagir às situações, a maneira como eu me coloco em testemunho de Deus na minha vida é como as pessoas vão ver Deus. Por isso, muito cuidado. Muito cuidado. Você é uma carta lida. Paulo deixa essa palavra. Nós somos uma carta lida. Ninguém está vendo Deus presencialmente. As pessoas estão vendo eu e você. E aí, a maneira como eu estou expressando esse Deus pode ser a forma equivocada, assim como os amigos de Jó fizeram. Eles defendem a soberania de Deus, mas de uma forma equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como provação. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador. Nós somos provados para sermos aprovados, pois continuava íntegro e com seu caráter reto, conforme sua humilhação demonstrou. Ele reconhece que errou,
e se derrama diante do Senhor. Agora, esse homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, o socorrerá por meio da oração. E aí nós passamos por algo muito conhecido, um texto muito conhecido de nós, todas. Mateus capítulo 6 e a oração do Pai Nosso. E o que o texto da oração do Pai Nosso nos confronta a viver? Perdoa as nossas dívidas ou os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Há uma condicional. Eu estou dizendo para o Senhor, me perdoa porque eu estou perdoando os outros. Se eu não perdoo os outros, o Senhor não me perdoa. Quando nós terminamos a leitura da oração do Pai Nosso, nós vamos até o teu reino é a glória para todos sempre, amém. Mas lá no versículo seguinte, Jesus continua discorrendo sobre o perdão e ele fala, olha, se você não perdoar quem te ofendeu, vosso Pai que está no céu também não te perdoará. Mas se você perdoar quem te ofendeu, vosso Pai que está no céu também te perdoará. Então, para Jó ser abençoado, para ser restituído, primeiro ele se humilhou diante do Senhor e depois ele perdoou seus amigos. E como ele expressou esse perdão? Orando pela vida dos seus amigos. E Deus manda eles se dirigirem, irem até Jó, para que Jó orasse por eles. Romanos 12, 19, vamos ler aqui. Romanos capítulo 12, versículo 19, mais um versículo para nossa meditação. Diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É meu inimigo, mas eu vou dar de comer para ele. Como que você tem coragem, Osana, de falar com fulano? Ela falou isso e isso de você. Não é sobre ela. É sobre quem é Jesus na minha vida. E se o amor de Deus derramado em meu coração me faz entender que eu preciso perdoar e que eu preciso estender a minha mão e que eu posso dar um copo de água para ela, por que eu não vou fazer isso? Não se deixe vencer do mal. Não se deixe. Olha o que o versículo diz. Mas vence o mal com o bem. Esse é o testemunho de Cristo na minha vida. Ser nova criatura passa pela mudança que eu preciso ter na minha vida. Quando Jó entendeu isso e ele ora pelos amigos, ele é recompensado. Terceiro tópico, a restauração de Jó. Primeiro subtópico, restauração moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Deus restaurou a Jó, não retribuiu. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. Nós vimos isso nessa lição, não é? Alguns amigos colocam que o justo vai sempre receber a retribuição da sua bondade, do mérito dele. E o ímpio vai sempre receber o mal. Nós estudamos que não é assim. Não há uma teologia de retribuição nesse livro de Jó. A mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. Tem muita gente fazendo isso hoje. Vem para a igreja porque quer ter um carro, vem para a igreja para poder para poder receber uma casa, vem para a igreja para Deus abrir a porta de emprego, vem para a igreja para Deus curar uma enfermidade, depois que recebe isso, o que faz? Vai embora. É perigoso você perguntar, nossa, você conseguiu comprar sua casa que você estava buscando? Pois é, mulher, trabalhei tanto, dei duro na vida e consegui comprar minha casa. Não lembra de Deus. Tem muita gente frustrada porque vem para o Senhor apenas para receber alguma coisa material. E com certeza vai sair frustrado, porque Deus ele não barganha com ninguém. Deus não troca favores com ninguém. Deus tem prazer em nos abençoar.
Deus quer se relacionar intimamente comigo e com você, porque Ele tem prazer em nos abençoar. E não é por barganha, não é por troca. Não estou sendo boazinha hoje porque Jesus vai me dar um prêmio no sábado. Não é assim, irmãos. Por favor, relacione-se com o Senhor para conhecer o Senhor, para vivenciar a maravilha que é ter um relacionamento com Deus. E isso não passa pelos bens materiais, não passa pela prata, não passa pelo ouro. Isso não passa por uma bela casa, o carro do ano, roupas maravilhosas, nada disso. Paulo disse assim, olha, eu sei passar necessidade, eu sei estar bem, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu estou firmada em Cristo, eu não vou me abalar se eu não tiver amanhã. Hoje eu estou muito bem, amanhã eu posso não ter o que eu tenho hoje, mas eu estou firmada na rocha que é Cristo. Leia comigo Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque é a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Deus não trabalha para mim e nem para você. Essa é uma outra teologia que precisa ser derrubada. Tem gente que acha que Deus está a serviço dele. Se Deus não fizer isso para mim, eu não volto mais lá na igreja. Se Deus não falar comigo hoje, nunca mais eu volto aqui. Deus não é seu servo. Deus não está esperando você ser bonzinho para te dar nada, não. Nós precisamos entender a palavra, nós precisamos crer no Senhor. E tudo quanto fizeres, fazei de todo o seu coração. Não é para aparecer. Não é para dizer que eu sou boazinha. Sabendo que recebereis do Senhor a galardão da herança. Porque a Cristo Senhor servis. Tem gente que quando abençoa alguém, como faz o bem para alguém, faz questão de contar para todo mundo e ser reconhecido porque fez o bem. Escute bem uma coisa. E diz assim ainda, quando eu chegar lá no céu, eu vou receber minha pedrinha do galardão porque eu fiz o bem para fulano. Você está enganado. A Bíblia diz assim que aqueles que são reconhecidos aqui pelo bem que faz, já recebeu o galardão aqui mesmo. Quem ficou caladinho é que vai ser galardoado lá no céu. Então, se você está esperando os aplausos aqui da terra para ser reconhecido lá no céu, você está equivocada. Não faça para ser aplaudida. Não faça para ser reconhecida. Faça porque você serve ao Senhor e seu coração está no Senhor. E o galardão que você precisa receber vem do Senhor, não vem de homem. Amém? Segundo subtópico, a restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material. Nós lemos naqueles versículos lá do capítulo 41 que nós lemos na leitura, as juntas de bois, os jumentos e tudo que foi sendo restituído. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. E havia uma marca muito pesada a respeito disso, no período patriarcal, na época que Jó viveu. E esta marca nós inclusive a vemos no ministério de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, ela não tinha contato com a sociedade, porque ela era vista como imunda, então ela não podia ter contato com ninguém naquele período. E como ela viveu anos daquele jeito, ela viveu excluída da sociedade. Então, para Jó aqui ainda era muito mais difícil, ele foi excluído desse convívio devido às feridas dele. Ele suportou sozinho o que pensavam ser o julgamento de Deus, mas agora todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele.
Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Deus restituiu tudo a Jó. E desde o capítulo que aparece a mulher de Jó falando sobre como Jó deveria amaldiçoar a Deus, a mulher de Jó não é citada mais. Mas essa mesma mulher é quem está com Jó no final. Deus não apresentou outra esposa para Jó. Então nós entendemos que Deus restaurou também a mulher de Jó. Deus restaura Jó, Deus restaura sua mulher, Deus restaura sua casa, Deus lhe dá 10 filhos, como ele tinha antes, e aí não é o caso de dobrar os filhos, como nós já estudamos lá nas primeiras lições, vocês que assistiram, nós falamos sobre isso. Deus lhe concede filhos, 7 filhos e 3 filhas. A palavra diz que na terra não havia mulheres mais lindas do que as filhas de Jó. E nós entendemos que Deus restaura também o casamento de Jó. Essa mesma mulher lá do início é a que está com ele. A restauração de Jó se deu nas esferas moral, espiritual, social e material. Tudo quanto ele havia perdido, Deus restaurou. A partir de quando? A partir de sua humilhação. E a partir do momento que ele intercedeu pelos amigos dele. Essa intercessão passa pelo perdão, irmãs. Muitos de nós estamos deixando de ser abençoados na nossa casa porque não liberamos o perdão. E eu já disse outras lições para vocês e até em outros trimestres passados, que carregar a mágoa, a falta de perdão em nós, é carregar um defunto podre. É beber um veneno esperando que o outro morra. Não vai morrer o outro, vai morrer você. Libere na sua vida as bênçãos do Senhor. Se derrame diante do Senhor. Faça aquilo que o Senhor quer que você mude de atitude. Entenda que o processo do Senhor na sua vida tem um motivo. E o motivo é que o nome do Senhor seja glorificado. Tem uma razão, é que o nome do Senhor seja glorificado no final de tudo isso. Assim como Jó louvou e adorou o Senhor e recebeu do Senhor o melhor. Nossa conclusão. Chegamos ao final de mais um trimestre e aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos. Pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Deus é um Deus de princípios. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que Ele opere. Assim, podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. O Pai corrige ao Filho que Ele ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca, sem barganhar nada, porque eu amo o Senhor, eu o sirvo. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo, sempre no controle de todas as coisas. Que o Senhor continue te abençoando, que a sua vida seja testemunho para a vida de outros, daquilo que é o poder de Deus na sua vida. Nós vamos entrar em um novo ano, e que esse ano, indiferente ao que aconteça, mesmo nas circunstâncias mais difíceis como nós passamos esse ano de 2020, que você permaneça firme e constante na presença do Senhor e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Deus abençoe a cada uma de vocês, irmãs, e obrigado por ter estado conosco neste ano. Estamos firmes na presença do Senhor para o nosso próximo trimestre. Deus continue abençoando um feliz 2021 para todas. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos dado e agradecemos, ó Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade que nos alcança, não por mérito nosso, mas por misericórdia e amor do Senhor derramado por nós. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada lar, cada irmã. Senhor, que nós possamos ser testemunho da tua grandeza, ó Deus, na terra e do teu reino.
Em nome de Jesus. Amém.